A casa estava tão silenciosa que parecia ouvir o próprio coração bater. Cada parede parecia guardar histórias demais, como se tivesse passado anos esperando pelo momento em que todas seriam finalmente obrigadas a sair das sombras. A avó caminhava devagar pela sala principal, tocando os móveis com a ponta dos dedos, como quem sente o pulsar de algo vivo escondido ali dentro. Era impossível ignorar a sensação de que aquela noite carregava um peso diferente, quase sufocante. A madeira do assoalho estalava sob seus passos, como se estivesse avisando que algo estava prestes a se romper, algo que a própria casa insistia em pressentir antes mesmo de qualquer batida na porta. A avó parava às vezes perto da janela, observando a escuridão lá fora, tentando entender por que o ar parecia mais frio e por que seu peito apertava tanto. Nada estava fora do lugar, mas tudo parecia errado. Era como se a casa prendesse a respiração à espera de um acontecimento inevitável. Um acontecimento que não podia ser evitado por ninguém que ali vivia. O relógio da parede marcava cada minuto com uma precisão que soava como uma contagem regressiva silenciosa, fazendo a avó sentir que cada segundo importava mais do que o anterior. Quando ela finalmente sentou na poltrona antiga, aquela que era quase uma extensão do seu próprio corpo, percebeu que a noite não estava apenas começando. Ela estava anunciando alguma coisa que já estava a caminho, e o que quer que fosse, a casa inteira parecia saber antes dela. A casa estava tão silenciosa que qualquer pessoa distraída juraria que era apenas mais uma noite comum, mas a avó sentia no fundo do peito que havia algo diferente no ar, algo que escapava às explicações simples e se infiltrava pelos cantos da sala como um aviso antigo. Cada parede, cada fresta, cada móvel parecia carregar uma tensão invisível, como se todos ali dentro soubessem, antes mesmo dela, que aquela noite não seria lembrada pelo descanso, mas pelo peso de algo que estava à beira de emergir. A madeira do assoalho vibrava com pequenos estalos e cada som ecoava como se viesse de um lugar profundo demais para ser apenas coincidência. Era como se a casa tivesse adquirido consciência, como se observasse, esperasse e respirasse junto com ela. A avó caminhava pela sala devagar, como se o próprio tempo estivesse com medo de avançar rápido demais. Seus dedos deslizavam pela superfície de uma mesa que guardava marcas de anos de convivência familiar, lembranças de risos, de brigas, de despedidas que nunca cicatrizaram. Havia algo naquela mesa que sempre a fazia pensar em tudo o que foi dito e tudo o que foi engolido. E naquela noite, esse pensamento parecia mais vivo do que nunca. O relógio na parede marcava os minutos com um som metálico e profundo, um som que parecia bater junto com o coração dela. Cada tic-tac soava como uma contagem regressiva, aproximando-a de algo inevitável. Ela parou diante da janela que dava para o quintal escuro. A noite estava pesada, sem estrelas, como se o céu tivesse decidido esconder qualquer sinal de esperança. O vento soprava de maneira irregular, empurrando a cortina com uma força que não combinava com a calmaria aparente. Era como se o ar estivesse inquieto, carregando histórias em fragmentos invisíveis, histórias que ela não sabia se queria ouvir. A avó sentiu um arrepio subir pelas costas, um arrepio que não vinha do frio, mas do pressentimento firme de que aquela noite seria lembrada para sempre. Quando voltou para o centro da sala, percebeu que a casa estava completamente imóvel. Até os objetos pareciam vigiar o silêncio, como se tivessem consciência de que qualquer movimento errado poderia romper o equilíbrio frágil daquele momento. A avó respirou fundo, tentando encontrar alguma lógica para aquela sensação opressora, mas não havia lógica. Apenas um mistério crescente que envolvia tudo como um véu. Ela segurou o braço da poltrona com força e se sentou, buscando conforto no lugar onde tantas vezes descansou após dias difíceis. Porém, naquele instante, a poltrona parecia dura, desconfortável, como se estivesse tentando alertá-la de alguma coisa. As sombras projetadas pelas luminárias tremulavam levemente nas paredes, desenhando formas que lembravam memórias esquecidas. A avó fechou os olhos por um instante, tentando ignorar aquilo, mas cada sombra parecia ganhar vida própria,
moldando-se em rostos que ela pensava ter deixado no passado. O peso do silêncio crescia, como se alguém estivesse prestes a falar, mas segurasse o ar antes de pronunciar qualquer palavra. A avó abriu os olhos de repente, com a sensação clara de que não estava apenas esperando alguma coisa. Ela estava sendo esperada. Pegou o xale sobre a poltrona e o envolveu em torno dos ombros, tentando se proteger de um frio que não vinha do ambiente, mas de dentro dela. A noite tinha um peso emocional tão intenso que parecia moldar até o modo como ela respirava. O coração batia acelerado, e por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado, profundamente errado. A casa, que sempre foi abrigo, naquela noite parecia uma testemunha silenciosa de algo grande demais para ser ignorado. O som distante de um galho estalando no quintal fez a avó se levantar com pressa inesperada. Ela segurou a borda da cortina e olhou para fora, mas a escuridão era tão densa que engolia qualquer forma. Ainda assim, ela sabia que não estava imaginando. Tudo ao redor estava diferente. Tudo ao redor parecia anunciar algo que se aproximava. Ela engoliu seco, tentando se preparar para o que quer que estivesse vindo, mas no fundo, sabia que ninguém poderia estar verdadeiramente preparado. Por um momento, a avó pensou em acender mais luzes, mas desistiu. A escuridão parecia fazer parte da mensagem que a casa tentava transmitir, como se iluminá-la demais fosse uma forma de negar o inevitável. E negar já não era uma opção. Sentou novamente, apertando as mãos sobre o colo, sentindo uma mistura de medo e resignação. A noite estava apenas começando, mas já ardia com a promessa de um acontecimento que iria arrancar de dentro dela verdades que nunca tiveram coragem de sair. E enquanto o relógio seguia marcando cada segundo com precisão cruel, a avó percebeu que, em algum lugar da casa, algo se preparava para finalmente se revelar. A casa parecia prender a respiração, como se o próximo som fosse capaz de mudar tudo. A chegada que rompe o silêncio antigo. A primeira batida na porta não parecia de verdade. Ecoou pela casa como um som distante, quase um sussurro, como se alguém testasse o mundo antes de entrar. A avó levantou o rosto devagar, sentindo o impacto não no ouvido, mas no peito, como se aquele som tivesse atravessado a madeira e entrado direto na alma dela. Por um instante, ela acreditou ter imaginado. A casa estava tão carregada de pressentimentos que qualquer ruído poderia ser fruto da ansiedade. Mas a segunda batida veio forte, firme, e percorreu o corredor como um aviso definitivo. Não havia como negar que alguém estava ali, do lado de fora, esperando exatamente por ela. O ar pareceu mudar de densidade. A avó respirou fundo, tentando entender por que seu coração acelerava tanto. Ninguém costumava aparecer naquela hora, muito menos sem avisar. Era como se a noite tivesse escolhido a pessoa e o momento exato para quebrar o equilíbrio do silêncio. A avó ficou de pé com cuidado, segurando o braço da poltrona para se firmar, porque sentia as pernas tremerem de uma forma que não acontecia nem nos dias de maior cansaço. Era medo? Era saudade? Ou era a certeza de que aquela porta, se aberta, não permitiria mais que nada voltasse a ser como antes? Ela caminhou pelo corredor, ouvindo seus passos ressoarem como pequenos tambores dentro da própria cabeça. Cada passo parecia mais lento que o anterior, como se o tempo estivesse sendo esticado pela própria casa. A luz amarelada das lâmpadas formava sombras longas nas paredes, sombras que se moviam de maneira estranha, como se soubessem quem estava prestes a entrar. A avó apertou as mãos, respirou mais uma vez e parou diante da porta, sentindo a madeira fria sob a palma da mão. A terceira batida foi a mais forte. Não era agressiva, era urgente. Quando finalmente girou a chave, a casa pareceu suspender o ar por completo. A porta se abriu devagar, revelando a figura que a avó jamais esperava ver naquele horário, naquele dia, naquela fase da vida. A silhueta parada no batente parecia menor do que a lembrança que guardava dela, mas havia algo ali que não deixava espaço para dúvidas. Aquela presença trazia um peso que acompanhava cada gesto, cada respiração. Era como se a noite inteira tivesse sido moldada para recebê-la. A avó demorou alguns segundos para falar. As palavras não vinham, como se a garganta estivesse presa por uma mistura de choque e reconhecimento.
A expressão do visitante era carregada de algo difícil de nomear. Não era apenas cansaço físico. Era um cansaço que vinha de dentro, algo que escurecia o brilho dos olhos e deixava o corpo curvado, como quem carrega mais lembranças do que força. A avó sentiu um arrepio profundo ao perceber isso. Era uma presença familiar, mas transformada. Não era alguém voltando para casa. Era alguém fugindo de alguma coisa. A pessoa não entrou de imediato. Ficou parada na soleira, como se também estivesse avaliando se cruzar aquela porta era uma boa ideia. A avó percebeu a hesitação e entendeu que não se tratava apenas de uma visita inesperada. Era uma visita marcada pelo peso de anos não ditos, de momentos interrompidos, de perguntas que jamais encontraram respostas. Aquele encontro tinha a textura de algo inevitável, algo que finalmente alcançava o presente depois de muito tempo, tentando ser esquecido. A avó abriu a porta um pouco mais, criando espaço para que a visita entrasse. O visitante deu um passo hesitante, e o som daquele passo ecoou como se tivesse atravessado décadas. A avó sentiu as mãos tremerem ao fechar a porta atrás deles. A casa parecia observar tudo em silêncio, absorvendo o impacto daquela chegada. Mesmo sem uma palavra, já estava claro que aquela noite havia mudado o destino de todos que viviam ali. A avó conduziu a pessoa até a sala com passos curtos, como quem teme que qualquer movimento brusco quebre a tensão frágil daquele reencontro. O visitante caminhava devagar, olhando o ambiente como se cada objeto guardasse uma memória que o machucava. Quando finalmente se sentou, não houve alívio, apenas um silêncio pesado demais, como se os dois esperassem que o outro dissesse a primeira frase. Mas a frase não vinha. O relógio marcou a passagem do tempo com precisão dolorosa. A avó sentou-se na poltrona, mas sentiu que não havia posição capaz de torná-la confortável. A presença do visitante parecia alterar tudo: o ar, a luz, o ritmo da noite. A avó viu que, apesar do cansaço evidente, aquele olhar trazia algo escondido, algo que ninguém poderia ignorar. Um segredo, um pedido, uma verdade antiga prestes a romper o véu do tempo. E enquanto ambos tentavam encontrar coragem para começar a conversa, que mudaria tudo, a avó teve a certeza absoluta de que aquela chegada não havia rompido apenas o silêncio da casa. Havia rompido o silêncio da vida inteira dela, o olhar que evitava a verdade. A avó sempre acreditou que os olhos revelavam mais do que qualquer palavra, e naquela noite essa impressão tomou forma com uma clareza quase dolorosa. Assim que o visitante finalmente levantou o rosto, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Não era apenas tristeza, não era apenas cansaço. Era um peso que parecia escorrer de dentro, como se cada piscada fosse uma tentativa desesperada de segurar um mundo prestes a desmoronar. O olhar fugia do dela, como quem teme encontrar o próprio reflexo, como se encará-la fosse a chave que abriria uma porta trancada há décadas, permitindo que lembranças proibidas invadissem o presente. O visitante mantinha os ombros tensos, as mãos entrelaçadas de maneira inquieta, como se tentasse agarrar algo que estava escapando por entre os dedos. A avó percebeu que não se tratava de uma visita casual, nem de alguém que buscava consolo simples. Havia ali uma urgência profunda, uma história escondida em silêncio por tempo demais, e que agora pressionava o visitante a ponto de deformar a expressão. Cada pequeno gesto revelava uma batalha interna difícil de nomear. Mas os olhos denunciavam tudo o que a boca não conseguia dizer. Quando a avó se inclinou um pouco para a frente, tentando captar o que aquele olhar escondido queria transmitir, o visitante desviou imediatamente, olhando para o chão como se fosse proibido ser visto por completo. Era um desvio rápido, mas carregado de significado. Parecia dizer: não estou pronto, não sei por onde começar, não quero, mas preciso. A avó sentiu um aperto no peito ao perceber isso. Era um olhar que não apenas evitava a verdade, era um olhar que implorava para não ser empurrado para ela. O silêncio entre eles crescia em camadas densas. A avó conseguia escutar o próprio coração batendo forte demais, mas também escutava a respiração curta do visitante, como se a cada segundo ele precisasse lutar contra o impulso de fugir. Era impossível não lembrar de outras noites, outras conversas interrompidas,
Outras situações em que o olhar dizia mais do que qualquer frase. Era como se o passado estivesse sentado ali com eles, vivo, palpável, esperando o momento certo para ser reencontrado. A avó tentou quebrar o clima, perguntando se a visita estava cansada da viagem, mas a resposta veio fraca, quase inaudível, completamente desconectada da pergunta. Era evidente que aquela pessoa estava ali não por vontade, mas por necessidade. Era uma urgência que forçava o corpo a estar presente, mesmo quando a mente parecia fugir para longe. Avó observou as mãos trêmulas pousadas sobre os joelhos, os dedos apertando a barra da roupa com força, como se esse gesto fosse a única coisa que impedia uma tempestade interna de explodir. O visitante levantou os olhos por um instante, e aquele breve encontro de olhares fez a avó sentir uma vertigem. Havia medo naquela expressão, mas não um medo comum. Era um medo misturado com saudade, culpa, revolta e algo que se parecia com um pedido silencioso de ajuda. Era o olhar de alguém que carregava uma verdade grande demais para ser dita sem preparo. A avó reconheceu esse tipo de tormento. Ela mesma já o havia sentido antes, e isso a fez estremecer. O visitante tentou falar, mas a voz falhou. A avó observou aquela luta interna como quem assiste à beira de um penhasco, sabendo que qualquer movimento mínimo pode levar à queda. O olhar voltou a desviar, dessa vez em direção à estante com fotografias antigas. O visitante fixou os olhos em uma delas, respirou fundo, mas não teve coragem de tocar. O movimento dizia muito. Era como se apenas olhar para o passado fosse doloroso demais, como se cada imagem fosse um lembrete do que nunca deveria ter acontecido. A avó percebeu que aquele olhar evitava algo muito maior que uma conversa difícil. Evitava a responsabilidade por algo que ela ainda não compreendia, mas já sentia aproximar-se como uma onda inevitável. Era um olhar que segurava uma verdade à beira de vazamento. Um olhar que escondia um segredo grande demais para caber apenas em uma pessoa. Um olhar que gritava sem emitir um som. A avó sentiu um impulso forte de segurar as mãos daquela visita e dizer que estava tudo bem, mas se conteve. Não era hora de oferecer consolo. Era hora de ouvir o que o destino finalmente decidira trazer até ela. Quando o visitante tentou falar pela segunda vez e a voz novamente se quebrou no ar, a avó teve certeza de algo que só aumentou seu temor. Aquele olhar estava prestes a revelar uma verdade que poderia mudar toda a história da família. E enquanto o visitante abaixava novamente a cabeça, lutando para organizar palavras que insistiam em não sair, a avó entendeu que o que estava prestes a ouvir não era apenas um desabafo tardio. Era uma ferida aberta, retornando para ser tratada. O nome que ninguém mais queria pronunciar. A avó sempre acreditou que certas palavras tinham vida própria, que alguns nomes carregavam tanto peso, tanta história, tanto silêncio acumulado, que ao serem ditos novamente tinham o poder de reabrir feridas enterradas há décadas. Naquela noite, quando o visitante finalmente conseguiu respirar fundo o suficiente para começar a falar, a avó sentiu que estava prestes a ouvir exatamente esse tipo de palavra. E por mais que tentasse se preparar, nada poderia prepará-la para o impacto que vinha pela frente. O ar parecia mais denso. A sala parecia menor. O tempo parecia hesitar. A avó observava o visitante com atenção, sentindo que o momento decisivo estava próximo, como se estivesse diante de uma porta que jamais deveria ter sido destrancada. O visitante lutava contra a própria voz. Era evidente que o que estava prestes a ser dito custava algo emocionalmente profundo, algo que vinha sendo segurado com tapas de memória, tentando impedir que escapasse. A avó viu o movimento lento da boca se abrindo, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um som fraco, quase um soluço. O visitante fechou os olhos com força, como quem tenta reunir coragem para enfrentar algo maior do que deveria enfrentar sozinho. A avó, embora silenciosa, sentiu o mesmo frio subir pela coluna. Um frio que não vinha da rua, mas da percepção de que havia um nome pairando sobre aquela casa, esperando para ser lembrado, esperando para ser dito, mesmo que as consequências de sua pronúncia fossem irreversíveis. O visitante tentou novamente,
e dessa vez conseguiu formar sílabas fracas, fragmentadas, como se o nome estivesse preso no fundo da garganta, onde todas as emoções se acumulam. A avó inclinou a cabeça, sentindo o peito apertar, reconhecendo naquele esforço o sinal claro de que algo do passado estava prestes a invadir o presente. Quando o nome finalmente saiu por completo, ainda que quase como um sussurro, foi como se um raio silencioso atravessasse o ambiente. A avó levou uma mão ao peito. Não havia dúvida. Aquele nome não era dito há anos. Era um nome que a família decidiu esquecer. Um nome que carregava dor suficiente para fazer qualquer um mudar de assunto, baixar os olhos, fingir que nunca existiu. No instante em que o nome ecoou pela sala, a casa pareceu responder. As sombras se moveram de maneira sutil nas paredes, como se tivessem sido despertadas por um chamado antigo. O relógio na parede pareceu bater mais alto, como se estivesse marcando um novo tempo. E a avó sentiu as pernas ficarem fracas, como se um pedaço de sua alma tivesse sido arrancado e colocado na mesa diante dela. O visitante, ao pronunciar o nome, abaixou imediatamente a cabeça, como se dispensasse qualquer tentativa de esconder que aquilo o destruía. Havia culpa naquele gesto, havia medo, havia arrependimento. A avó não conseguia dizer nada. Sua mente viajou por anos de lembranças e silêncios, revisitando portas fechadas, decisões mal explicadas, despedidas mal feitas. Aquele nome tinha sido enterrado tanto para proteger quanto para esquecer. E agora ele estava ali, vivo, ecoando pela sala, como se jamais tivesse ido embora. A avó sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Raiva porque o passado tinha o hábito cruel de voltar no momento menos esperado. Tristeza porque talvez aquela visita tivesse sido inevitável, como se o destino estivesse apenas esperando que ambos envelhecessem o suficiente para finalmente encarar o que foi ignorado. O visitante levantou os olhos de novo, e naquele olhar havia uma pergunta muda. Você ainda lembra? A avó lembrava. Lembrava mais do que queria. Lembrava do dia em que aquele nome foi arrancado da família, como um tecido rasgado de uma veste que deveria estar inteira. Lembrava do motivo pelo qual ninguém mais ousava mencioná-lo. Lembrava da dor que aquilo trouxe, da vergonha que seguiram tentando esconder, do peso que ficou sobre os ombros de todos. Era impossível esquecer. Mas lembrar doía tanto quanto da primeira vez. O visitante passou a mão pelo rosto, tentando segurar as emoções como quem tenta impedir uma represa de romper. A avó percebeu que aquele nome não estava sendo dito à toa. Era um convite para revisitar algo que poderia, finalmente, mudar o presente. Era um aviso de que o visitante não estava ali apenas para liberar a própria consciência. Estava ali para confrontá-la com uma verdade que tinha sido empurrada para o fundo da memória. A avó respirou fundo, sentindo o corpo inteiro tremer, e por um instante pensou em se levantar e pedir que o visitante fosse embora. Mas sabia que isso não mudaria nada. O nome já estava dito. O passado já tinha retornado. E ignorá-lo agora seria tão inútil quanto tentar apagar a própria sombra. A avó engoliu seco, encarou o visitante com firmeza e percebeu que, por mais doloroso que fosse, aquele nome tinha sido apenas o primeiro passo de uma revelação muito maior. Algo que estava prestes a surgir, algo que exigiria força emocional para enfrentar. O objeto que carregava o passado preso. A avó ainda estava tentando compreender o impacto do nome que acabara de ecoar pela sala quando percebeu que o visitante mexia no bolso com uma hesitação quase infantil, como se estivesse prestes a revelar algo que não deveria existir mais. Era um movimento pequeno, mas carregado de significado. A mão parecia pesar 10 vezes mais do que o normal, como se segurasse algo que custava encarar. A avó observou atentamente, sentindo o coração acelerar, porque sabia que, em histórias como a deles, nada vinha sozinho. Sempre que um nome voltava, algum vestígio material retornava junto, trazendo com ele a confirmação de que o passado não tinha sido tão enterrado quanto todos pensavam. O visitante respirou fundo, buscando coragem para tirar o que quer que estivesse ali dentro. A avó viu o tremor discreto nos dedos, viu a respiração curta, viu o olhar evitando o dela como se temesse a reação que viria. E então,
Com a lentidão de quem segura algo valioso e perigoso ao mesmo tempo, o visitante retirou do bolso um pequeno objeto envolto em um pedaço de tecido antigo. Era um tecido amarelado, desgastado, que parecia ter sido dobrado e desdobrado inúmeras vezes. A avó reconheceu aquele tecido imediatamente. Sentiu o estômago afundar. Era uma sensação que vinha do fundo da memória, de um tempo em que aquele tecido era símbolo de uma vida que ainda fazia sentido. Quando o visitante abriu o pano com cuidado, a avó viu o objeto no centro, iluminado pela luz fraca da sala. A respiração dela falhou. Aquilo não podia estar ali. Não depois de tudo o que aconteceu. Não depois de tantos anos tentando esquecer. Era um pequeno pingente de metal, desgastado nas bordas com uma marca que a avó conhecia tão bem quanto conhecia o próprio nome. Aquele pingente tinha sido perdido na noite mais dolorosa da vida dela. Uma noite que ela passou anos tentando apagar da mente. Uma noite que envolvia aquele nome que ninguém mais tinha coragem de pronunciar. A avó sentiu a garganta fechar. Ela levou a mão ao peito como se precisasse sustentar o coração que parecia prestes a despencar. O visitante observava o pingente com os olhos marejados, como se também carregasse o peso daquele objeto há muito tempo. A avó lembrava exatamente de quem aquele pingente tinha sido. Lembrava de como ele foi colocado ali anos atrás, com um significado que deveria acompanhá-los pela vida. Lembrava do dia em que o pingente sumiu e de como aquilo simbolizou para ela o início do fim. E agora ele estava ali, de volta, como se tivesse aguardado cada segundo do tempo para retornar à pessoa certa. O visitante segurou o pingente com delicadeza, mas a avó percebeu que aquilo doía nele também. Cada detalhe revelava que o pingente não estava ali por acaso. Não era apenas uma lembrança, era uma prova, uma ponte entre o passado e aquele momento. O visitante finalmente levantou os olhos e tentou falar, mas a voz saiu fragmentada. Ele explicou que encontrou o pingente recentemente, em circunstâncias que preferia não detalhar de imediato. Era como se as palavras precisassem ser organizadas antes de serem ditas. Como se qualquer frase fora de ordem pudesse destruir o pouco de estabilidade emocional que ele ainda tinha. A avó estendeu a mão, mas não tocou o pingente. Era como se o objeto tivesse uma espécie de energia própria, capaz de transmitir não apenas lembranças, mas sensações que ela não queria reviver. O visitante percebeu essa hesitação e colocou o pingente sobre a mesa com cuidado, como se estivesse devolvendo algo sagrado que nunca deveria ter sido retirado dali. A avó, porém, não conseguiu desviar o olhar. Era como se o objeto estivesse falando com ela, trazendo à tona memórias tão vivas que parecia que tudo havia acontecido no dia anterior. A sala ficou mais pesada. O silêncio mais profundo. Era impossível negar o que aquilo significava. Aquele pingente era a prova de que algo que todos acreditaram estar perdido para sempre, talvez nunca tivesse desaparecido de verdade. Talvez estivesse apenas aguardando o momento certo para voltar. E esse momento tinha chegado. A avó sentiu uma onda de emoções que a deixaram sem ar. Medo, nostalgia, dor, esperança. Era estranho sentir tudo isso de uma vez, mas era inevitável diante de algo tão carregado de significado. O visitante, com a voz baixa e controlada, disse que trazer o pingente não era o mais difícil. O mais difícil era explicar por que ele estava ali, agora, depois de tanto tempo. A avó sentiu o corpo inteiro tremer. Ela percebeu que aquele objeto não era apenas um lembrete, era um aviso, um convite, uma ponte para algo que ela tinha tentado esquecer, mas que estava prestes a emergir com força total. Era o sinal de que a verdade estava por vir, e que a partir daquele momento não haveria mais como fugir. E enquanto o pingente descansava sobre a mesa, iluminado pela luz fraca da sala, a avó percebeu que estava diante de um pedaço de sua própria história que voltava para exigir explicações. O objeto carregava mais do que memória, carregava a promessa de uma revelação, a confissão que tremeu a voz. A avó continuou olhando para o pingente sobre a mesa como se ele tivesse vida. Aquela pequena peça de metal parecia pulsar com lembranças,
revelando fragmentos de uma história que ela havia enterrado por necessidade, não por vontade. O visitante, sentado à frente dela, respirava com dificuldade. Era como se cada inspiração fosse uma batalha e cada expiração carregasse o peso de anos de silêncio. A avó esperou alguns segundos, mas o silêncio se transformou em algo tão denso que parecia preencher cada canto da sala. Ela sabia que a confissão estava prestes a vir e que nada que fosse dito dali em diante permitiria que a noite voltasse ao estado de antes. O visitante passou a mão no rosto, esfregando os olhos como quem tenta afastar uma camada espessa de dor. Quando tentou falar pela primeira vez, a voz saiu trêmula, instável, como se estivesse sustentada por fios invisíveis prontos para se romper. A avó inclinou o corpo levemente para a frente, não por curiosidade, mas porque precisava ouvir, precisava enfrentar, precisava finalmente saber. O visitante fechou os olhos, respirou fundo e deixou escapar uma frase curta, mas que parecia carregar o peso de um mundo inteiro. Era uma declaração que não explicava nada, mas anunciava tudo. Eu não vim aqui só para devolver isso. A avó sentiu um frio percorrer toda a extensão das costas. O pingente não era o centro da história. Ele era apenas a porta de entrada. O verdadeiro motivo daquela visita estava escondido no silêncio entre as palavras. O visitante abriu os olhos lentamente e, naquele instante, a avó viu uma mistura devastadora de culpa e medo, como se ele estivesse prestes a confessar algo que mudaria não apenas sua noite, mas toda a estrutura emocional da família. Quando tentou continuar, a voz falhou novamente, e dessa vez o visitante levou a mão ao peito, como se precisasse sustentar o próprio coração. A avó não disse nada, não pediu calma, não perguntou o que estava acontecendo. Ela sabia que qualquer interferência poderia quebrar o frágil equilíbrio que permitia ao visitante continuar. Ele respirou fundo mais uma vez e, finalmente, as palavras começaram a sair, sem ordem perfeita, sem estabilidade emocional, mas carregadas de verdade. Era uma confissão que vinha sendo segurada por muito tempo, como uma enxurrada que encontra uma brecha e de repente não consegue mais parar. O visitante contou que tinha passado anos tentando ignorar um segredo que o atormentava, desde o dia em que aquele nome deixou de ser pronunciado dentro da família. Disse que encontrou o pingente em circunstâncias que não foram coincidência e que, ao vê-lo, sentiu a vida inteira revirar do avesso. Contou que a descoberta do objeto trouxe junto um conjunto de revelações que foram sendo montadas como peças de um quebra-cabeça sombrio, peças que ele nunca quis juntar, mas que se uniam sozinhas, obrigando-o a encarar o que vinha tentando esconder de si mesmo. A voz tremia tanto que parecia prestes a se despedaçar. Mas o visitante continuou, falando de encontros inesperados, de conversas antigas que voltaram em forma de lembrança, de verdades que surgiram como golpes repentinos. Ele falou do medo de enfrentar a avó, do medo de ser rejeitado, do medo de reabrir algo que ela tentou esquecer por motivo justo. E, acima de tudo, falou da necessidade incontrolável de finalmente contar a ela o que descobriu. Não era algo pequeno, não era algo simples. Era algo que mudava a forma como a história da família tinha sido entendida durante anos. Enquanto ouvia, a avó sentia o corpo estremecer. Cada palavra funcionava como um espelho, revelando reflexos que ela não tinha coragem de encarar há muito tempo. E então, finalmente, o visitante pronunciou aquilo que transformou a tensão silenciosa da sala em algo quase palpável. Ele disse que a história nunca foi contada da maneira correta. Disse que houveram omissões, decisões tomadas às pressas, segredos guardados por proteção, mas que esses segredos voltaram agora com uma força que ninguém imaginava. O visitante então confessou o principal. Alguém do passado tinha reaparecido, não fisicamente, mas através de informações, provas, relatos que surgiram depois de muitos anos no escuro. Alguém ligado diretamente ao nome que a avó ouviu minutos antes. Alguém que nunca deveria ter sido esquecido. Alguém que, de certa forma, ainda influenciava todas as decisões da família. A avó arregalou os olhos. As mãos dela tremeram.
Aquilo era grande demais, profundo demais. E o visitante sabia que a revelação seguinte seria ainda mais difícil. Ele abaixou o olhar e deixou escapar uma frase que fez o coração da avó desabar. Eu descobri a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Foi dito com uma honestidade tão crua que a avó perdeu a respiração por alguns segundos. A confissão não era apenas sobre o pingente, era sobre a culpa, era sobre o passado, era sobre algo que ela nunca teve certeza, mas sempre temeu. Algo que agora voltava para exigir resposta. Algo que estava prestes a mudar para sempre a forma como ela lembrava da própria história. E enquanto as palavras ecoavam pelo ambiente, o visitante ergueu o rosto novamente, esperando uma reação que ainda não vinha. A avó estava imóvel, como se o tempo tivesse parado ao redor dela. A confissão estava feita. A verdade estava se aproximando. E a noite, que já pesava como um presságio, estava prestes a revelar o que realmente carregava. A palavra que mudou o rumor da noite. A sala estava mergulhada em um silêncio que não era comum. Era um silêncio espesso, carregado, daqueles que se formam quando a verdade está prestes a romper as últimas barreiras. A avó permanecia imóvel, tentando assimilar cada fragmento da confissão que acabara de ouvir. O visitante respirava de forma tensa, como alguém que sabe que está a um passo de cruzar uma linha que não permite retorno. E foi nesse instante, nesse ponto em que o ar parecia quase sólido, que uma única palavra começou a se formar, silenciosa e pesada, na boca do visitante. Uma palavra que tinha o poder de rasgar a noite ao meio. A avó percebeu imediatamente. Viu o visitante engolir seco, pressionar os lábios, olhar para o pingente como se buscasse apoio em algo que, até então, só tinha trazido dor. Ele segurou o braço da cadeira com tanta força que os dedos ficaram brancos. A avó inclinou levemente a cabeça, tentando decifrar o que estava prestes a acontecer. Mas antes que pudesse qualquer tentativa de controle emocional, o visitante finalmente soltou a palavra. Uma única palavra. Uma palavra tão carregada de história e sentimento que, ao ser pronunciada, fez a noite inteira mudar de tom. E essa palavra foi: volta. Não era um pedido comum, não era um desejo desesperado, era um eco, um chamado, uma convocação emocional que trazia consigo a sombra de tudo o que tinha sido deixado para trás. A avó sentiu o impacto dessa palavra atingir o peito como um golpe repentino, profundo e inevitável. Aquela palavra, dita naquele contexto, não significava apenas o retorno físico de alguém. Significava a volta de um capítulo inteiro que ela lutou para esquecer. Significava a volta de culpas, de escolhas, de dores que nunca foram realmente superadas. Era uma palavra que carregava tudo. O visitante parecia ainda menor depois de pronunciá-la. Sua postura denunciava a sensação de ter acabado de cometer um ato que exigia coragem demais. Os olhos dele se encheram de lágrimas contidas e, mesmo tentando manter a voz firme, não conseguiu. Ele explicou que a pessoa ligada ao nome proibido estava tentando voltar de alguma forma, não necessariamente à casa, mas à vida deles, ao espaço emocional deles, ao centro das memórias que todos tentaram esconder. Era um retorno que trazia risco, não físico, mas emocional. Risco de romper a estabilidade frágil que a avó levou anos para construir. O visitante disse que não sabia como lidar com aquilo sozinho, que a volta dessa figura ressurgiu como uma onda inesperada, trazendo à tona informações, histórias, conversas antigas que revelaram que nada tinha sido tão definitivo quanto todos acreditaram. Disse que tudo o que descobriu apontava para uma única conclusão: aquela pessoa nunca foi realmente perdida. Apenas esteve à margem, observando, esperando, tentando encontrar uma brecha para retornar ao lugar de onde foi arrancada. A avó apertou as mãos com força. A palavra continuava ecoando dentro dela como um sino que não parava de vibrar. Volta. Volta de quê? Volta de quem? Volta para onde? Volta para reabrir o quê? A razão dizia para ela se manter firme, mas o coração sabia exatamente a quem aquela palavra pertencia. E saber isso a fez sentir uma dor funda.
como se alguém tivesse arranhado uma cicatriz antiga que ela mantinha escondida até de si mesma. Era impossível não lembrar do último dia. Impossível não lembrar das palavras duras, dos olhos cheios de desespero, das portas batendo, das decisões que partiram a família ao meio. O visitante percebeu o impacto. Ele tentou suavizar, dizendo que talvez não fosse tão grave quanto parecia, mas a avó sabia que era. Porque aquela palavra, naquele contexto, não podia significar outra coisa. Era uma convocação emocional que exigia posicionamento. Não era um simples aviso. Era um pedido dirigido a ela. A avó entendeu que a visita não tinha apenas a intenção de revelar um segredo, tinha a intenção de pedir algo muito maior. O visitante finalmente explicou com a voz rouca. Aquela pessoa queria que a avó aceitasse sua presença novamente. Queria ser reconhecida, queria ser ouvida, queria justiça, queria perdão. E por mais que a avó quisesse negar, por mais que quisesse dizer que nada disso fazia sentido, ela sabia que aquela palavra só tinha surgido porque já não era mais possível ignorar o passado. A avó levantou os olhos lentamente. O visitante a olhava com uma mistura de medo e esperança. Ele parecia implorar por uma resposta, ainda que silenciosa. A palavra continuava pairando no ar, mudando a densidade da noite, alterando o ritmo da respiração de ambos. A avó sentiu que aquilo exigia mais do que coragem. Exigia verdade, exigia entrega, exigia enfrentar algo que ela vinha evitando desde o dia em que aquele nome foi arrancado da vida deles. E enquanto a palavra ecoava suavemente no ambiente, como se tivesse sido dita inúmeras vezes, a avó percebeu que a noite não estava apenas carregada. Estava inevitavelmente apontando para um momento decisivo, uma escolha. E essa escolha começava exatamente ali, na resposta que ela daria ao retorno que tentava se infiltrar na vida dela de novo. A revelação que reescreveu os silêncios. A palavra ainda ecoava na cabeça da avó, como se tivesse sido gritada dentro de um lugar vazio. A sala parecia menor, as sombras mais densas, os sons da casa mais amplificados. Era como se cada canto daquele ambiente estivesse aguardando, com uma atenção silenciosa, o momento exato em que a avó abriria a boca para responder. Mas ela não respondeu, não imediatamente. A mente dela estava atravessando corredores longos demais, cheios demais de memórias que ela evitou por grande parte da vida. E agora, empurrada pela força daquela palavra, precisou revisitar o que havia decidido sepultar para sempre. O visitante percebeu que ela estava à beira de mergulhar em lembranças antigas. Por alguns instantes, não disse nada. Apenas observou. Era como se entendesse que antes da explicação final, antes do último fôlego daquela história, a avó precisava enfrentar sozinha o labirinto emocional que a cercava. Ela manteve os olhos fixos no pingente sobre a mesa, mas não enxergava mais o objeto. Via outra coisa. Via uma noite específica, um rosto específico, uma decisão que partiu a família em direções opostas. E naquela lembrança havia gritos, havia lágrimas, havia medo, havia uma promessa de nunca mais olhar para trás. A avó respirou fundo e apertou o braço da poltrona. Quando finalmente ergueu o rosto, seus olhos tinham um brilho que o visitante nunca tinha visto antes. Não era raiva nem desespero. Era a mistura entre coragem e resignação. A mistura de quem sabe que chegou a hora de abrir uma porta que manteve trancada por décadas. E quando ela começou a falar, sua voz tinha um peso que parecia mudar até a temperatura da sala. Disse que nunca esqueceu o nome que foi pronunciado, que aquela pessoa era parte do sangue dela, parte da história dela, parte de uma dor que ela tentou transformar em silêncio. Contou que houve uma noite, muitos anos atrás, em que ela tomou uma decisão que acreditou ser necessária, uma decisão que ninguém compreendeu, uma decisão que ela nunca explicou por inteiro, e não explicou porque achou que estaria protegendo o que restou da família. Mas agora, olhando para o pingente, ela admitia que talvez tivesse errado. Talvez o silêncio tenha machucado muito mais do que a verdade poderia ter machucado. O visitante ficou imóvel, absorvendo cada palavra, até que a avó revelou algo que ele não esperava.
Ela sabia, desde antes daquela noite, que o passado não estava realmente enterrado. Disse que recebeu cartas, não muitas, mas suficientes, anos atrás. Cartas anônimas, curtas, escritas com uma caligrafia que ela reconhecia, mas não queria admitir. Eram cartas que nunca mostraram endereço, nunca mostraram remetente, mas diziam sempre a mesma coisa, que a história não tinha acabado, que alguém ainda aguardava ser ouvido, que haveria um dia em que a verdade precisaria ser contada. O visitante ficou pálido ao ouvir isso. Ele não sabia, não imaginava que a avó já tinha descoberto parte do que ele veio revelar, não imaginava que aquelas cartas existiam. Ele se inclinou na cadeira, sentindo o corpo perder força, porque aquilo mudava tudo. Se ela sabia, por que não procurou? Por que não tentou entender? Por que não rompeu o silêncio antes? A avó respondeu antes mesmo que ele perguntasse. Disse que não procurou porque tinha medo. Medo do que encontraria. Medo do que ouviria. Medo de reviver uma dor que ela nunca conseguiu superar completamente. Disse que cada carta era guardada, dobrada com cuidado e escondida em um lugar que ela mesma prometeu nunca abrir novamente. Disse que enganou a si mesma acreditando que, se não respondesse, o passado desistiria. Mas o passado nunca desiste. O passado sempre encontra um jeito de voltar pela porta que ficou entreaberta. O visitante levou as mãos ao rosto, tentando processar aquela nova verdade. A avó continuou. Revelou que sabia que havia mais por trás do desaparecimento daquela pessoa do que a família inteira acreditou. Disse que recebeu informações fragmentadas ao longo dos anos. Uma fotografia deixada na caixa de correio sem remetente. Uma frase escrita no verso, "Ainda estou aqui." Um objeto que apareceu misteriosamente na porta da cozinha em uma madrugada chuvosa. E sempre o mesmo padrão. Nenhuma explicação, nenhum contato, apenas provas silenciosas de que o passado não estava pronto para desistir dela. E então, a avó disse a frase que desmontou o visitante por completo. Ela sabia que aquela pessoa estava viva. Não apenas imaginava, sabia. E nunca contou, nunca disse nada. Nem para a família, nem para os vizinhos, nem para o visitante. Guardou esse segredo porque acreditou, com todas as forças, que a família não suportaria reviver aquilo, que a ferida nunca cicatrizada abriria novamente com intensidade suficiente para destruir tudo que foi reconstruído. O visitante ergueu o rosto, os olhos cheios de perplexidade e dor. Ele entendeu, naquele exato instante, que a avó não era apenas uma vítima das circunstâncias. Ela era guardiã de um segredo que sustentou sozinha por anos. Um segredo que reescrevia toda a história que ele acreditava conhecer. A avó olhou para o pingente e então encarou o visitante com uma expressão firme, ainda que profundamente emocionada. Ela disse que sabia desde a primeira batida na porta que aquela noite chegaria, e sabia que quando chegasse, nada mais seria como antes. Disse que estava pronta para ouvir o que faltava, mas avisou com clareza. A verdade que estava prestes a ser dita não mudaria apenas a interpretação da história. Mudaria o rumo do que restava da família. E o visitante entendeu. Ele percebeu que a revelação final não seria apenas uma confirmação. Seria uma explosão. Uma redefinição completa dos silêncios que sustentaram aquela casa por tanto tempo. O destino que esperava pela última luz. A noite parecia ter chegado ao limite. Não havia mais espaço para meias palavras, nem para lembranças pela metade. A avó sentia que tudo o que vinha segurando por anos estava finalmente diante dela, personificado na presença do visitante, no pingente sobre a mesa e no nome que ecoava, mesmo quando ninguém o pronunciava. O visitante respirava com dificuldade, como se o ato de estar ali consumisse as últimas reservas de força que ainda possuía. Lá fora, a escuridão começava a dar sinais discretos de cansaço. Mas dentro da casa, o peso continuava intacto, como se o tempo tivesse decidido permanecer preso naquele momento até que a história fosse concluída. O visitante se ajeitou na cadeira, como quem precisa se preparar para o golpe final, tanto para dar quanto para receber. Ele enxugou discretamente uma lágrima que teimava em escorrer e, com a voz já rouca,
enfim disse o que vinha protegendo com tanto esforço. Contou que não estava ali apenas como portador de memórias, nem como alguém que tropeçou por acaso em verdades antigas. Estava ali com uma missão clara. Disse que, ao seguir as pistas deixadas pelo pingente, pelas cartas e por fragmentos de histórias que nunca fizeram sentido, encontrou a pessoa por trás de tudo. Encontrou aquele nome proibido. E não apenas encontrou. Sentou-se frente a frente com ele. A avó sentiu o mundo vacilar por um instante. A sala girou sem se mover. As mãos dela, pousadas sobre o colo, apertaram o tecido do vestido com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O visitante percebeu, mas continuou. Disse que o homem, porque já não fazia sentido chamá-lo apenas de lembrança, não era o mesmo que foi arrancado da casa tantos anos atrás. O tempo tinha deixado marcas profundas no rosto, nos ombros, na postura, mas havia algo inalterado ali, o olhar. O mesmo olhar que um dia saiu pela porta sem saber se voltaria. O mesmo olhar que carregava a dor de ter sido silenciado, esquecido, apagado da história oficial da família. O visitante relatou o encontro como quem revive uma cena que ainda dói, mas precisa ser contada. Disse que, quando mencionou o nome da avó, viu uma mistura devastadora de amor e mágoa nos olhos daquele homem. Ele não a odiava, mas também não a poupava da responsabilidade. Tinha perguntas não respondidas. Tinha noites em que se perguntou se algum dia seria lembrado sem culpa. Tinha dias em que desejou com toda a força que alguém batesse à sua porta apenas para dizer que a história ainda não tinha acabado para ele. E apesar de tudo, ainda havia um desejo silencioso de ser visto de novo, não como um erro, mas como parte. A avó sentiu a garganta fechar. Ela ouviu o visitante dizer que aquele homem sabia de muitas coisas que ela jamais imaginou que ele soubesse. Sabia das cartas, sabia das tentativas frustradas de cortar o vínculo. Sabia, inclusive, das noites em que ela permaneceu sentada naquela mesma sala, encarando o vazio, apertando o pingente que jurava ter perdido, murmurando um pedido de perdão que nunca teve coragem de enviar. O que ela não sabia era que, do outro lado, alguém passava pelas mesmas noites preso ao mesmo silêncio, carregando a mesma sensação de abandono. O visitante então revelou o verdadeiro motivo da palavra que mudou o rumo da noite. Aquele homem não queria apenas ser lembrado. Não queria apenas ser perdoado. Ele queria escolher como seria o fim da própria história. Pediu ao visitante que viesse até a avó com uma proposta simples e, ao mesmo tempo, devastadora. Uma última chance de encontro. Não um encontro de cobrança, nem de acusações, mas de verdade. Um encontro em que ambos pudessem dizer, de frente um para o outro, o que o silêncio nunca conseguiu acalmar. Um encontro que talvez não curasse tudo, mas que impediria que a história terminasse do jeito errado. A avó permaneceu em silêncio por alguns instantes, digerindo cada palavra. Aquela proposta era mais do que um convite, era um chamado. E, no fundo, ela sabia que esse chamado não dizia respeito apenas àquele homem. Dizia respeito a ela, ao que ela se tornou ao longo dos anos. A forma como escolheu sobreviver escondendo aquilo que a rasgava por dentro. Dizia respeito ao tipo de final que ela teria coragem de aceitar para a própria vida. O visitante a encarava com os olhos marejados, aguardando uma resposta que não ousava exigir. Ele disse, com voz baixa, que o homem não sabia quanto tempo ainda tinha. Os anos pesavam. Os remédios se acumulavam. A saúde já não era um terreno firme. Ele não pediu pressa. Não pediu promessas absurdas. Pediu apenas que a avó pensasse se queria carregar até o fim aquele silêncio como herança ou se tinha coragem de escolher um final diferente. Um final em que, ao menos uma vez, as palavras saíssem completas. Foi então que a avó se levantou. Não com a agilidade de alguém que tomou uma decisão impulsiva, mas com a firmeza de quem finalmente entendeu o que a noite veio exigir. Caminhou até a estante, puxou uma gaveta escondida e tirou de lá um pequeno maço de papéis dobrados. Eram as cartas. As cartas que ela fingiu esquecer. As cartas que nunca respondeu. Colocou-as sobre a mesa ao lado do pingente, como se estivesse montando diante deles o corpo físico do passado que tanto evitou.
O visitante observava em silêncio. Ele viu a avó alisar o papel com os dedos, como quem acaricia um rosto querido. Quando voltou a falar, a voz dela já não tremia da mesma maneira. Havia dor, mas havia também algo novo: decisão. Ela disse que não tinha como desfazer o que passou. Não tinha como apagar os anos em que negou a própria vontade, por medo de desmoronar o pouco que restava. Porém, reconhecia que manter o silêncio seria agora uma escolha consciente, e essa escolha pesaria mais do que qualquer erro antigo. Olhou para o visitante e perguntou com uma serenidade diferente se aquele homem estava esperando ou se já tinha desistido. O visitante respondeu que ele ainda esperava. Esperava com uma esperança cansada, mas real. Esperava por uma última luz. A avó então fez algo que o visitante não esperava ver naquela noite. Caminhou até o aparador, pegou a bolsa, sentou-se de novo e começou a separar com calma os documentos que teria de levar, os remédios que não poderia esquecer, uma peça de roupa dobrada com cuidado, como se já estivesse se preparando para uma viagem. Ela não disse talvez, não disse quem sabe, não disse veremos. Disse apenas que quando o dia clareasse, não deixaria a casa continuar prendendo o que ela guardou ali por tanto tempo. Disse que antes que a última luz da vida dela se apagasse, ela mesma iria até aquele homem. O visitante não conseguiu conter as lágrimas. A avó, no entanto, não chorou. Havia algo diferente em sua expressão, como se depois de anos sendo arrastada pelo destino, tivesse decidido pela primeira vez empurrá-lo com as próprias mãos. A noite, que até então parecia interminável, começou a ceder. Um primeiro sinal pálido de luz surgiu por trás das frestas da janela. A casa, antes tensa, parecia exalar um suspiro longo, como se finalmente soltasse o ar que vinha prendendo desde o início. Quando o relógio marcou a aproximação da madrugada, a avó se levantou, colocou o pingente no pescoço, guardou as cartas na bolsa e olhou pela última vez para a sala, que testemunhou seu silêncio por tantos anos. Nada ali havia mudado de lugar, mas tudo estava diferente. Ela sabia que, a partir daquele momento, a história da família não seria mais contada apenas como um enredo de perdas e ausências. Haveria também um capítulo sobre coragem tardia, sobre a escolha de encarar de frente aquilo que o tempo tentou empurrar para os cantos. E enquanto a primeira claridade tímida invadia a casa, a avó entendeu que o destino não era algo que apenas acontecia com ela. Era algo que, naquela noite, ela decidiu pegar pelas mãos. A última luz não era apenas do dia que nascia. Era a luz da oportunidade final de dizer, olhando nos olhos da verdade: eu ainda estou aqui e ainda quero te ouvir.